Bom, então a gente vai começar com um quiz. Então, gente, na primeira questão ali, né, a gente questionou se um paciente que tem febre e anosmia fecha critério como caso suspeito de Covid. 95% dos colegas acertaram, realmente, no critério atual, febre e anosmia já fecha critério, já deve ser notificado como B972. Não é necessário, em nenhum momento, aguardar o resultado do exame para confirmação e a notificação desse paciente, né? Apenas uma pessoa errou essa questão. Na próxima questão, a gente questiona se o paciente que é contato de caso confirmado, quando ele inicia com tosse, se ele deve ser notificado como um caso suspeito. Independente dele estar aguardando o PCR ou não, aguardando um TR agendado ou não, esse paciente que é contato de um caso confirmado e desenvolve qualquer um daqueles sintomas, tosse, falta de ar, alteração do olfato, alteração do paladar, esse paciente passa a ser um caso suspeito, ou seja, ele passa a ser um B972. Esse PCR que ele fez antes não vale de nada, ele vai precisar sim realizar um novo PCR, independente se o resultado vier negativo. Porque quanto ao contato, esse PCR só valeu quanto ao contato. Agora que ele desenvolveu os sintomas, ele tem que ser avaliado como um caso suspeito mesmo, né? Na última questão ali, o paciente que é contato de caso suspeito, se ele deve ser notificado. Não, esse paciente não deve ser notificado. Quem é notificado é o contato de caso confirmado. A gente afasta o paciente que é contato de caso suspeito. A gente coloca ele em restrição domiciliar, afasta ele e orienta sobre a restrição. Esse paciente só vai ser notificado depois como U079 se ele se manter assintomático e se o resultado do caso índice vier como positivo. Do contrário, essa pessoa não é notificada ainda, nem como U079, nem como B972. Então, bom, esse é o novo PAC Covid, 7ª versão, lançada no dia 6 agora. A gente agora fez uma breve revisão, né, com essas perguntas, não mudou nada da 6ª versão para agora, mas revisando com vocês, né, os critérios de caso desde meados de agosto em Floripa e no Brasil, né, um critério nacional do Ministério da Saúde, ele envolve 2 ou mais dos seguintes sintomas. Então, qualquer paciente que chegar com 2 ou mais dos seguintes sintomas, ele deve ser notificado como B972, ou seja, se ele tem febre, aferida ou referida. Lembrando que no idoso ele pode estar febril, a gente deve considerar confusão, sonolência, irritabilidade e inapetência como febre, né? E se ele tem tosse com ou sem catarro, dor de garganta, coriza, nariz escorrendo, lembrando que na criança menor de 2 meses a gente considera também o nariz entupido, nova alteração de olfato ou paladar, calafrios e dor de cabeça. Então, uma pessoa que apresenta 2 desses sintomas, pode ser tosse e dor de garganta, pode ser coriza e calafrios, pode ser dor de cabeça e calafrios, alteração do olfato e dor de cabeça, ele deve ser notificado como B972, né? Essa notificação não significa que ele é um caso confirmado, ele é uma notificação que, dependendo do tempo dos sintomas, a gente vai fazer o agendamento e coleta do RT-PCR ou vai fazer o teste rápido. E se confirmado, a gente vai computar esse caso como um caso confirmado. Se não for confirmado, ele continua, mesmo que eu faça um teste rápido de negativo, eu vou notificar como B972, pois é uma suspeita, vai lá para o covidômetro como notificações e depois a vigilância, olhando o resultado do teste, ela confirma ou não esse teste para os números oficiais, ou esse caso para os números oficiais. Então, a notificação ela é de todo caso suspeito sempre, independente do resultado do teste. A confirmação é a que vai ser avaliada pela vigilância para os dados oficiais de casos confirmados, tá? Essa é uma revisão, na verdade, né? Então, a gente tem isso. Se o paciente ou profissional, né? Também a gente antigamente, antes de agosto, tinha uma diferença para o profissional, agora não. Se paciente ou profissional que não é contato de caso confirmado, ele tem que ter 2 ou mais dos seguintes, como a gente comentou. Agora, se ele é contato de um caso confirmado, ele precisa ter apenas 1 ou mais dos seguintes. Por quê? Porque ele já tem um vínculo epidemiológico de um caso confirmado e basta ele desenvolver tosse, ou febre, ou dor de garganta, ou coriza, ou alteração do olfato paladar, ou dor de cabeça para ele ser notificado como B972. E é importante frisar que nesse momento ele vai recontar os dias dele a partir da notificação do início dos sintomas.
Então, essa é um pouco da diferença aí, se ele é ou não caso confirmado. É contato de caso confirmado. Se ele é contato de caso confirmado, a gente sim vai levar em conta apenas um sintoma. Se ele não é contato de caso confirmado, 2 ou mais dos seguintes. Vamos para o segundo quiz. Então, a primeira pergunta, a gente teve 100% de acerto, que o paciente com febre e anosmia, que é o paciente que lá no primeiro caso foi notificado com B972, ele realmente deve ter o RT-PCR dele agendado para a partir do D3. Pode sim ser até o D7, mas nesse caso aí, segunda-feira já não é D7 desse paciente. Lembrando que a gente começa a contar o D1 desse paciente, é o primeiro dia de início de sintomas. Então, no caso desse paciente, ontem foi o D1, hoje é o D2, amanhã é o D3, então já pode ser agendado o RT-PCR dele para amanhã. Na segunda pergunta ali, o paciente que é contato de caso confirmado COVID-19, o último contato há 11 dias, que iniciou com tosse hoje, deve realizar o RT-PCR quando? Esse paciente, vocês lembram que no primeiro caso, ele não é um paciente que é considerado como contato mais. Esse paciente é um paciente que virou o caso suspeito. Então, a contagem dele recomeça, o período de transmissibilidade dele recomeça. Então, é a partir do início dos sintomas que a gente vai contabilizar. A questão do último contato deixa de ser um viés que a gente vai avaliar para a positivação do PCR. A gente vai avaliar a positivação do PCR baseado no surgimento dos sintomas. Então, se iniciou com tosse hoje é um D1 dele, amanhã é o D2, quinta-feira é o D3, 91% das pessoas acertou. Paciente que é contato de caso confirmado, mas não desenvolveu sintomas, ou seja, é o paciente que é contato assintomático, é o paciente que é U079, que a gente só vai notificar quando o caso que era suspeito virou confirmado, então o contato passou a ser o contato de um caso confirmado. Então, ele é notificado como U079 e aí o RT-PCR dele é agendado para a partir do D5 do último contato. Mas, nesse caso, ele não tinha realizado isolamento. Se ele não realizar isolamento, a gente tem que considerar o período de transmissibilidade completo do caso suspeito, ou seja, até o D10, que é atualmente, mais 5 dias para a realização do RT-PCR. Essa é uma dúvida bastante comum, acontece bastante, né? Que é, infelizmente, as pessoas não têm realizado o isolamento como deveriam realizar. Então, quando não realizar o isolamento, não adianta fazer o teste baseado no contato lá do resultado ou no contato enquanto a pessoa teve o resultado. Tem que ser realmente contar o período de transmissibilidade inteiro do caso índice até o D10 e, a partir disso, contar mais 5 dias, que é quando começa a positivar o PCR em contatos assintomáticos. Na pergunta 4, a gente questiona sobre a questão do caso suspeito que iniciou com sintomas, mas já tem 7 dias de sintomas. Nesse caso, o TR tem que ser agendado a partir do D10. Antes, a gente até realizava a partir do D8. Para tentar aumentar a sensibilidade e a especificidade dos nossos testes rápidos, atualmente a gente faz a partir do D10. E quando o paciente é contato de caso confirmado assintomático, que é o U079, mas que o último contato já foi há 11 dias, esse paciente até pode ter o RT-PCR dele agendado para amanhã, que é até o D12. Mas, se a gente for realizar teste rápido nesse paciente, o teste rápido tem que ser a partir do D14 do último contato. O D12 é só se for realmente o RT-PCR. Essa última pergunta aqui a gente colocou porque a partir de agora, a gente já tinha lançado a nota no final de setembro, mas os testes ainda não tinham chegado para as unidades. A partir de agora, vocês vão receber os testes que diferenciam IgM e IgG. Contudo, a maioria dos estudos não diferencia IgM e IgG. Então, a pergunta é exatamente sobre isso, né? Se hoje eu tenho um paciente na minha frente que é um caso suspeito, eu faço um teste rápido dele e ele vem com a listrinha do IgM positivo e a listrinha do IgG não reagente. Lembrando que a gente faz o teste rápido no D10. Esse paciente vai ser liberado? Sim, ele vai ser liberado. O teste rápido dele vai ser considerado reagente, assim como a gente considera hoje. Se ele estiver há 24 horas sem sintomas, ele já pode ser liberado, independente se o IgM for positivo ou se o IgG for positivo. A gente tem várias curvas, inclusive no manual do laudo tem algumas referências depois para quem quiser conferir, que as curvas do IgM e IgG são curvas que não se comportam como em outras doenças. Tanto o IgM como o IgG podem começar logo depois do contágio, ali a partir do 3º, 4º dia, e podem permanecer positivos por muito tempo. Então, a gente não correlaciona nem com fase aguda, nem com fase crônica. A gente tenta correlacionar com imunidade, mas ainda assim é uma imunidade que duraria ali até 3 meses. Bom, então, revisando, né, na verdade, os critérios de testagem de casos suspeitos, com um teste rápido, né,
Então, testagem de casos suspeitos, desculpa que saiu errado o título, né? De casos suspeitos. Então, um caso suspeito, ele vai fazer o RT-PCR entre 3 e 7 dias do último contato e o teste rápido a partir dos 10 dias, do D10. No caso do contato sem sintomas, o RT-PCR vai ser entre o D5 e D12 do último contato com caso confirmado no período de transmissibilidade e o teste rápido a partir do D14. 14 dias ou mais do último contato no período de transmissibilidade. Aqui é um resuminho, né? Então, a gente tem aqui caso suspeito que a gente dividiu também que teve e não teve Covid confirmado, né? A gente está aparecendo algumas reinfecções, então a gente tem que levar isso em conta. Naquele que não teve Covid confirmado, é caso suspeito, o RT-PCR entre 3 a 7 dias, no teste rápido mais de 10 dias. No que já teve Covid-19, a gente não vai fazer um teste rápido. Se a gente desconfiar novamente de uma possível nova infecção, uma reinfecção, a gente vai fazer o PCR, né, de 3 a 7 dias do início dos sintomas. Já o contato sem sintomas que não teve Covid confirmado, a gente vai fazer o PCR entre 5 a 12 dias do último contato e o teste rápido com mais de 14 dias do último contato. E se ele já teve já teve Covid, né, um contato sem sintomas, a gente só vai fazer o PCR e não o teste rápido, pois o teste rápido não nos ajudará no diagnóstico de quem já teve Covid e a gente está desconfiando novamente que venha a ter. Importante colocar que o período de transmissibilidade, quando a gente avalia, né, a questão do contato, é até o período em que aquele caso que o contato esteve em contato, né? Esse caso, ele geralmente são 10 dias e até o momento que ele esteja assintomático. Claro que na avaliação da vigilância, a gente conta os 2 dias pré-sintomáticos, ou seja, os 2 dias antes também são dias de contato, né? No PAC vocês encontram essa informação. O que tem de novo do último PAC para agora? É a questão do agendamento dos testes, né? Então, como vocês já sabem, a gente na atenção primária, só na atenção primária, a gente, diferente de antes que tinha que só notificar e o LAMUF entrava em contato, agora a gente também já agenda o teste no período adequado entre 3 e 7 dias do início dos sintomas. O teste para o caso suspeito, né? O agendamento é feito no CEL, que vocês já estão acompanhando, né? Isso, se o caso for mais de 10 dias, desde o início dos sintomas, a gente já faz o teste rápido na unidade. Então, os CTDs, que são os centros de testagem, a atenção primária vai sempre agendar o RT-PCR e o teste rápido, se indicado, é feito na unidade. Que é a mesma coisa, a gente acabou repetindo. Desculpa, aqui. E, bom, então desde o dia 21 de setembro está feito esse agendamento, esse é o manual de agendamento dos testes. O teste rápido é indicado no caso suspeito entre o D3 e D7 e no caso assintomático, do contato assintomático dos casos confirmados, ele é coletado entre D5 e D12, do último contato no período de transmissibilidade. A atenção primária, se eu estou frente a um paciente que deu positivo, deu detectável, eu conheço o contato domiciliar, eu posso já agendar o RT-PCR, como também posso realizar o teste rápido se estiver no período adequado. Claro que se eu não fizer isso, a vigilância, faz parte da vigilância a tarefa de investigar o caso do paciente e, com isso, identificar os contatos e marcar os contatos. O agendamento é feito principalmente para que o paciente desloque-se até o centro de testagem e diagnóstico para coleta, mas alguns casos podem necessitar coleta domiciliar, cujo agendamento também é feito diretamente no CEL. Então, essas são as orientações, né, de indicação de coleta domiciliar, geralmente que a gente pode levar em conta para agendar a domiciliar e não a coleta diretamente no CTD. É importante orientar que quando o paciente vai fazer a coleta no CTD, que aquele é um momento que ele está autorizado só naquele momento a sair do isolamento, deve usar máscara cirúrgica durante todo o trajeto, usar álcool gel, higienizar frequentemente as mãos, praticar a etiqueta da tosse, manter um distanciamento mínimo de 2 metros das demais pessoas e dentro do carro sentar o mais longe possível do condutor e manter todos os vidros abertos. São algumas orientações.
Aqui, então, novamente, a gente fez, né, essa orientação para a APS, que a APS somente agenda nos CTDs os pacientes com indicação de PCR, os casos suspeitos, né? O teste rápido é sempre feito no centro de saúde e os contatos, a princípio, são investigados e agendados pela VE LAMUF. Porém, a APS oportunamente pode agendar o PCR de contatos no CTD ou realizar o teste rápido de contatos no centro de saúde, se houver indicação e oportunamente você tiver esse contato. Lhe perguntaram se a máscara cirúrgica é fornecida para o paciente. A máscara cirúrgica deve, dentro da possibilidade, ser fornecida já no dia de que ele vira um caso suspeito, né? Daí ele já vai usar a máscara cirúrgica para ele ter em casa, para poder ir também depois fazer a testagem ou sair de casa, se em algum momento ele vir a precisar necessariamente sair. Quanto aos novos testes, né? Então, como a Fernanda já antecipou, a gente vai ter, além do nosso teste, que era um teste que só tinha anticorpos totais, IgG mais IgM, e dava reagente ou não reagente, a gente vai ter agora testes rápidos que diferenciam IgG e IgM. Porém, a gente não vai levar em consideração o IgM como uma doença recente e o IgG como uma cicatriz ou doença tardia ou imunidade. Independente do resultado do teste, se for IgM positivo, IgG negativo, IgG positivo, IgM negativo, ou os dois positivos, a gente vai considerar o teste positivo. Então, ali que está aquela orientação. Então, a gente não vai entrar no mérito de que o IgM é uma infecção recente ou tardia, né? Então, essa é a orientação, né? Basicamente, isso vai aparecer para as UPAs, né? Também esses novos testes. Então, a gente não diferencia IgM e IgG. Aqui é a nota técnica nossa, vocês podem encontrar elas ali no site do Gestão da Clínica, na pasta Coronavírus, que explica sobre isso para a gente não cair nessa de que IgM é caso recente e IgG caso tardio, né? Bom, ali me fizeram uma pergunta, né, no caso na UPA. A UPA, ela não tem acesso ao agendamento do RT-PCR. Ela deve simplesmente notificar o caso e orientar o paciente que o LAMUF vai entrar em contato. Não se deve orientar o paciente ir até a atenção primária ou entrar em contato para a UBS para agendar o caso. Porque a questão é que o LAMUF vai ligar para a pessoa, né? O Alô Saúde também não adianta mandar ligar lá. O Alô Saúde ele não faz agendamento de testes. Você simplesmente tem que orientar. Estou te notificando, o PCR vai ser coletado, aguarde contato do LAMUF e atualizar o telefone da pessoa no prontuário. Basicamente isso aí, eu acho que já respondeu ali. A Fernanda, de repente, pode até escrever ali no chat, né, Fer, as respostas também. Quanto aos critérios de alta, então, os critérios de alta a gente tem que, no caso suspeito, são 10 dias de isolamento e 24 horas completas sem febre, sem tosse e sem coriza e espirros. A gente tem a questão da tosse, que ela pode ser um sintoma mais crônico, a gente tem uma nota de rodapé no PAC que traz alguma diferenciação, mas qualquer coisa a gente está disponível para dúvidas. No caso do contato sem sintomas, ele deve ficar 14 dias de restrição desde o último contato com o caso confirmado. Por que isso? Porque esse contato, ele pode levar até 14 dias para desenvolver sintomas. Então, ele tem um tempo de restrição maior mesmo. Se contato assintomático iniciar com sintomas, a gente tem que considerar o D1 como o primeiro dia de sintomas, e daí ele volta a contagem e começa do zero ali, do D1 em diante, fica 10 dias da data do início dos sintomas. Então, esse é o período de isolamento previsto, né? 10 dias para o caso suspeito e 14 dias para o contato assintomático do caso confirmado. Lembrando que o contato sem sintomas, do caso confirmado, ele está em restrição, né, Fê? É isso, né? E lembrando que agora também a gente complementou que se a pessoa teve uma alta hospitalar, por caso confirmado, ela deve ficar 20 dias de isolamento desde o último contato. Do início dos sintomas, aliás, desculpa. Também está ali no PAC. Bom, vamos lá. Então, aqui os critérios de alta, né, como a gente colocou, né? Então, basicamente é isso. Deve ficar em
isolamento 10 dias, o caso suspeito, e 14 dias o contato do caso confirmado. Né? Bom, se ele, por acaso, ainda depois do período de isolamento, tiver sintomas, a gente orienta um afastamento de 3 a 7 dias para avaliar essa resolução dos sintomas, chegando a PCR, chegando a ficar 24 horas sem febre, sem tosse ou sem espirros. Basicamente isso. O tempo levado entre o resultado do PCR varia. A gente depende muito do LACEN. Tem resultados que saem em 24 a 72 horas e tem resultados que, infelizmente, atrasam até 5, 7, 8 dias. E a gente tem daí um manual de orienta como buscar o resultado no prontuário. Bom, em relação às pessoas que já tiveram Covid, a gente está considerando um período de 3 meses após a infecção como um período em que ainda haveria a possibilidade dessa pessoa estar imune, e após 3 meses a gente já vai considerar uma nova infecção. Uma possibilidade de nova infecção se essa pessoa apresentar sintomas e fechar critério, então vai coletar o PCR. Lembrando que, então, menos de 3 meses, se a pessoa inicia com sintomas gripais, a gente não vai considerar possível Covid, mas vai mesmo assim afastar ela pela questão dos sintomas gripais. Mas não vai entrar por notificar, nem vai testar nesse sentido para Covid. Depois de 3 meses, se ela apresentar sintomas que fecham critério para Covid, a gente notifica novamente e testa com o PCR. A gente não faz teste rápido, não faz testes sorológicos, né? Aqui no caso, então, se ela começa com sintomas em menos de 3 meses, Covid é improvável, pois a gente sabe que dificilmente há reinfecções em menos de 3 meses, apesar de que já existiram algumas recentes, né? Agora nessa semana mesmo, mas é muito raro isso, né? Qualquer coisa, discutam com a gente. E agora a gente vai então para a suspeita de síndrome pós-Covid, que é esse material novo aí que a gente trouxe para vocês. Eu vou passar a palavra para a Juliana e para a Fernanda apresentarem um pouco para vocês. Fer, como você quer fazer? Quer iniciar? A Juliana fala daí? Então, eu vou começar, vou fazer uma introduçãozinha, depois a Ju entra nos sintomas em si. Tem tido cada vez mais estudos que mostram que realmente os sintomas do Covid em algumas pessoas podem persistir. São sintomas ainda que são inespecíficos, não tem uma descrição semiológica específica ainda, está tudo sendo muito estudado ainda, mas a gente já tem vários estudos que são apanhados de sintomas que são bastante prevalentes e duram mais que 3 semanas em alguns grupos específicos. Não temos uma correlação ainda se pacientes com sintomas mais graves ou pacientes assintomáticos são mais acometidos. A maioria dos estudos tem mostrado que pacientes mais graves, que passaram por internação hospitalar, tendem a ter uma recorrência de sintomas e uma durabilidade dos sintomas mais prolongada que pacientes que foram assintomáticos ou tiveram casos leves. Mas ainda assim, todos esses sintomas que a gente vai citar são sintomas possíveis de acometerem a pessoa, de terem uma duração de mais de 3 semanas, podendo durar até 3 meses e até mais que isso em alguns relatos de casos, nesses pacientes que tiveram Covid confirmado, né? Ju, quer começar? Sim. Então, vou começar pelo nome que a gente deu, né? Suspeita de síndrome pós-Covid. Esse nome não é, digamos, um nome que está bem estabelecido ainda aqui no Brasil, e internacionalmente também não existe um nome ainda bem estabelecido. Ele tem sido referido principalmente internacionalmente também como Covid longo ou Covid pós-agudo. Alguns locais colocam Covid persistente ou Covid crônico. A gente escolheu esse nome porque achou que seria o mais adequado. É importante ressaltar que a gente vai suspeitar da síndrome pós-Covid nos casos que foram confirmados ou suspeitos de Covid-19. Por que isso? Principalmente por conta, né, de a gente ter casos que podem ter sido oligossintomáticos e não foram testados naquela época, ou pela própria disponibilidade dos testes. Então, eles devem ser considerados mesmo em casos suspeitos, né?
Os sintomas são colocados aí, né, como fraqueza, cansaço, né, comumente conhecido como fadiga, falta de ar, dor articular, dor no peito. A gente segue também, alguns pacientes têm mostrado irritabilidade nos olhos, da dor torácica que eu já falei. E a gente colocou por essa ordem, baseado num estudo que a gente encontrou do JAMA, que foi publicado agora em julho, e ele colocava a ordem de prevalência dos sintomas, analisando pacientes que tinham recebido alta hospitalar. E daí a referência desses pacientes em relação aos sintomas, né? Então, por ordem de prevalência nos pacientes que receberam alta hospitalar, seria dessa forma como a gente colocou no PAC. Mas lembrando, como a Fer falou, né, a gente pode pensar em 2 desmembramentos. Aqueles pacientes que tiveram casos leves e mesmo assim persistem com sintomas ou até podem apresentar outros sintomas, e os pacientes que foram internados e depois permanecem com sintomas, que podem ser do próprio COVID ou também podem ser sintomas decorrentes das intervenções que eles sofreram durante a internação. A gente, como... Quer que eu vá falando de cada um, Fer? Tá. O principal deles, então, seria a fadiga, né? Então, a sensação de que a pessoa não consegue fazer as atividades como antigamente. A gente colocou um corte para investigação, e essa investigação também consideraria investigação laboratorial. Por que a gente escolheu esse corte, né? Um artigo que a gente viu bem legal do BMJ, da Tricia Greenhall, ele coloca a importância do nosso papel como trabalhadores na APS de salvaguardar os pacientes das iatrogenias possíveis relacionadas à investigação excessiva desses pacientes que vão persistir com sintomas, né? Não é que não seja importante investigar, mas devido ao contexto epidemiológico, a probabilidade que os sintomas que eles apresentam sejam decorrentes do COVID é muito grande. E atualmente a gente não tem tratamentos específicos para esses sintomas. A gente tem orientações, que são essas que estão no PAC, né? Que têm sido feitas muito diretamente ao paciente, mas a gente não tem um tratamento específico. Então, por isso a gente colocou esse corte para investigação. Eu vou lendo aqui, né? Então, oriente que fadiga é um sintoma comum também após outras infecções virais. Então, vários estudos também mostraram que isso não é uma característica exclusiva do coronavírus. Isso é importante para as pessoas saberem, porque dentro dessa questão também de salvaguardar a pessoa de iatrogenia, a gente entra como a parte que deve ter empatia pelo sofrimento daquela pessoa e também promover o acolhimento da pessoa, que está trazendo, né, para a gente que ela fica cansada mesmo depois que ela já teve o COVID, que passou e que deve ser realmente muito difícil de voltar às atividades diárias, né? E daí ela tem sido foi relatada também depois de influenza, né, de infecções como influenza, de MERS, de SARS. Eu até estava vendo ultimamente da gripe russa no início do século XX, também tinham relatos de pessoas que persistiam com essa fadiga e outros sintomas. Então, isso é importante. Aconselhe que o paciente pactue com familiares a divisão de tarefas domésticas. Então, diante de um paciente que a gente não tem uma coisa que a gente vai falar, olha, faz isso que vai melhorar, né? É importante que a gente ensine ou oriente ele como que ele vai conviver com aquela mudança na capacidade dele de realizar as atividades. E daí tem várias orientações que têm mostrado que você pode orientar o paciente a priorizar, planejar e pactuar com os outros membros da família ou com a pessoa com quem ele convive para poder realizar as atividades, diminuindo a frustração e também do próprio paciente, né? E os desajustes que possam vir a ter no relacionamento familiar. Oriente manter-se ativo, aumentando lentamente a intensidade das atividades físicas e retornando gradualmente ao trabalho, se possível. Essa questão ela é orientada, a gente quis colocar como para a pessoa verificar se aquilo faz bem para ela. Então, tentar se manter ativo, então tenta fazer uma caminhada, mas se sentiu que teve piora,
então não faz mais. Isso é uma coisa que a gente queria deixar claro, devido a alguns relatos de que em algumas síndromes de fadiga pode até haver piora do quadro com atividade física. Não tem sido mais comum para esse tipo de fadiga pós-Covid, mas é importante que saiba que existe. Avalie e maneje estresse, oriente dormir o suficiente, se dificuldades para dormir, referir à página do PAC de higiene do sono, e se piora ou não melhora após 3 meses, daí a gente vai poder começar a investigar. Quer colocar alguma coisa? Pode falar. Eu acho que só para comentar, não sei se já ficou claro, ali a gente bota aquelas flechinhas com a numeração, é referência ao PAC Adulto Floripa, porque a gente entende que a investigação, no caso ali de mais de 3 meses, quando a gente já orienta, nesse caso, pensar em investigações, e a avaliação e manejo está, então, na página do PAC Adulto de fadiga, cansaço, que é uma investigação muito semelhante, né? Acho que frisando o que já foi falado, né, muito da questão da pessoa que tem alguma síndrome pós-Covid vai ao encontro da gente evitar o excesso de investigações e com isso levar o que a gente chama de over-treatment and over-diagnosis, que é o sobrediagnóstico, sobretratamento de condições que podem ser autolimitadas e que não vão, em que a investigação não vai trazer benefício para o paciente. Então, a gente está sempre muito que se discute em cima disso. E quando investigar, a gente investigar dentro dos critérios que a gente já investiga situações como, no caso, fadiga e cansaço. Então, só para trazer essa questão, essa orientação. Vou passar para o próximo aqui. Qualquer dúvida, pessoal, façam perguntas no chat. Ju, está desligado o teu áudio. Desculpa, agora eu vi que a Fer colocou que não precisa ler tudo, só os pontos principais. Em relação à falta de ar, uma coisa muito importante da falta de ar é que ela é um sintoma que a gente considera como potencialmente mais grave. Deu uma travadinha, Ju. Muitos pacientes que... Ju, deu uma travadinha, deu uma começadinha de novo, foi mal. Tá. Em relação à falta de ar, a gente considera um sintoma que a gente deve ter mais atenção por ser um sintoma que é potencialmente grave. Então, ela pode estar presente nos pacientes que estiveram não internados, como a gente falou, sendo mais comum nos pacientes que estiveram internados, justamente pelos procedimentos invasivos que eles estão expostos, né? Mas ela também, a gente deve tomar cuidado devido à relação que tem do coronavírus com eventos trombóticos, né? Então, isso é uma coisa que a gente quis colocar ali especificamente, né? Se piora da falta de ar, ou não é explicada por outra causa, o julgamento clínico para avaliar descartar TEP. A gente colocou especificamente isso por conta da prevalência de eventos trombóticos nas pessoas que tiveram coronavírus. Em relação à falta de ar é isso. O que a gente viu bastante, se for uma falta de ar, então, que ela tem, por exemplo, se mantido estável ou tem tido melhora, a gente pode com certeza apresentar, orientar exercícios respiratórios que tem apresentado melhora significativa para os pacientes, apesar de ter poucos estudos, a gente não pode se eximir de falar isso, mas tem sido as principais orientações diretas para os pacientes, tanto para casos de dispneia, mas também para casos de tosse. Eu acho que é isso em relação à falta de ar, e serve também a mesma questão do priorizar, né, pactuar para a realização das atividades. Ju, acho que travou. Então, eu vou seguir, já que a Ju travou um pouquinho ali, né? Na perspectiva de dor articular e muscular, ela é
é bastante semelhante também a outras doenças virais, né? Assim como já relatado, zika, chikungunya, até mesmo dengue, na Covid também a gente já tem relatado artralgia e mialgia persistente. Em geral, é um sintoma que persiste por mais de 3 semanas depois do episódio principal, e que não apresenta uma artrite conjunta, ou seja, o paciente não vai apresentar uma vermelhidão, um inchaço, mas ele tem uma dor difusa que às vezes é articular e às vezes é no corpo mesmo. Evitar ao máximo anti-inflamatórios nesse sentido, tentar realmente com analgesia comum, e o mais importante nesse caso, orientar o paciente, que é o mais comum nos estudos até o momento, é que esse sintoma vá diminuindo aos poucos e remita de maneira total. Existem alguns estudos sendo realizados, inclusive, com o uso de, quando dura por mais de 3 meses, com o uso de corticoide, com o uso de outras medicações, mas como nessa perspectiva da atenção primária, a gente vai tentar ao máximo possível melhorar o paciente com analgesia, fazer um watchful waiting, esperando que ele melhore, esse é o principal ponto nesse momento, né? Pode passar, João? E só comentar que talvez uma coisa que a gente não comentou no guia e que possa ser benéfico a esse paciente é a questão do uso das práticas integrativas, talvez, né? Como acupuntura, aurículo, pode ser que, já que a gente tem essa opção, pode ser uma opção para oferecer ao paciente. Tô tentando abrir aqui. Aí abriu. A outra... Acho que a Ju voltou. Voltei. Ó. Ju? Voltei. Continua. Pode concluir, Ju. A parte de dor no peito, então a mesma orientação, né, relacionada à dispneia, de ser um sintoma potencialmente grave, mas a gente tem o que foi observado é que essa dor no peito muito comumente é associada à dor muscular. Então, nesse caso, o mais importante seria separar, né, diferenciar a dor muscular da dor que seria de origem cardiorrespiratória. E daí, no caso de sendo dor muscular, a gente poderia prescrever analgesia simples, ou então, suspeitando de dor de origem cardiorrespiratória, a gente poderia inclusive, matriciar o caso, né? Para complementar, eu acho que é bem importante isso, existem alguns casos já relatados de pericardite, miocardite, e que podem ter dor no peito de característica cardíaca, né? E então, a gente vai usar tanto da semiologia que a gente já conhece, para a orientação que a gente já conhece, para tentar diferenciar realmente como é que vai ser o caráter dessa dor no peito. Pacientes que têm antecedentes já de alguma doença cardiovascular, é recomendado realmente que se matricie esse caso, porque cada vez mais existem relatos de pacientes que têm desenvolvido, mesmo tendo casos assintomáticos ou casos leves, sintomas cardíacos depois, lesão cardíaca mesmo, de miocárdio a longo prazo. Em relação à tosse, acho que, como está na nota de rodapé anterior, né, acho que fica dúvida em relação à questão do isolamento. A gente já é familiarizado com o conceito de tosse pós-aguda, mas ela pode persistir, e a gente decidiu colocar como a saída ou não do isolamento, né, ou a mudança do padrão de tosse, né, então isso está na nota de rodapé, se não me engano, na página 7 do PAC. Os exercícios de orientação respiratória, os exercícios respiratórios têm sido colocados também para a melhora dessa tosse, e também a questão de uso que pode ser de orientações de plantas medicinais, né, chá de limão com mel também pode ser usado. Em alguns locais, no caso do Up to Date, acho que ele colocava o uso de antitussígenos, né, mas não é o mais frequentemente recomendado. A alteração de olfato ou paladar também, que é um sintoma que pode ser bastante incômodo para os pacientes. A gente ainda não tem tratamentos específicos que mostrem que provoca resolução, mas eles têm acontecido principalmente orientação para o treinamento do olfato, para que a pessoa volte a ter teoricamente voltaria a ter um olfato adequado, né, ou como anteriormente, mais rapidamente.
E daí aqui a gente colocou alguns sintomas que seriam de alarme, né, para anosmia ou disgeusia, que seria perda súbita ou oscilatória do olfato, e que seria interessante fazer exames dos pares cranianos, né, nos pacientes para avaliar se eles teriam outras alterações neurológicas associadas. Opa, só para complementar nessa parte, para essa a gente tem uma semiologia que é importante a gente revisar nesse momento, porque a alteração de olfato ou paladar relacionada a uma doença viral, em geral, ela é uma alteração súbita. Ela não é uma alteração oscilatória ou uma oscilação progressiva. Se o paciente tiver apresentando uma oscilação oscilatória, ou seja, ele perde o olfato, volta a ter olfato, perde o olfato, volta a ter olfato, ou perde o paladar, volta a ter paladar. Durante o período dos 3 meses, mais ou menos, do pós-Covid, esse paciente tem que ser avaliado. A qualquer momento que ele buscar atenção, é sempre interessante fazer o exame dos outros pares cranianos. Tem que lembrar que o Covid é uma alteração protrombótica, né? Então, o paciente pode ter realmente AITs diferentes, AITs caprichosos, que podem estar fazendo realmente infartos em lugares específicos e dando outras alterações. E a gente não poderia deixar passar isso, né? Se a alteração for uma alteração súbita, que vai ser mais compatível com o Covid, nesses casos, desde o caso agudo, já é orientado o treinamento olfatório. E a gente tem que recomendar, em geral, os cheiros que o paciente conheça, cheiros que o paciente goste, talvez tenha realmente uma memória afetiva. O café, o cheiro da pasta de dente, o cheiro de coco, que são cheiros fortes. Alguns estudos já têm colocado, inclusive, óleos essenciais. E talvez usar 3 vezes por dia, por 30 segundos, para tentar realmente reeducando o paladar, reeducando o olfato, a pessoa possa conseguir voltar a sentir esses cheiros. E o mais interessante nesse caso é tranquilizar o paciente, de que isso, em geral, não tem se mostrado uma alteração persistente, né? Ela é uma alteração que, apesar de durar bastante e incomodar muito, não tem se mostrado uma alteração que não retorna. Pode passar, Rô. Esses sintomas agora já são sintomas menos comuns, né? Opa, aqui. Você quer complementar, Ju? Rapidinho, pra gente terminar? Eu acho que é isso, né? E vão aparecer diversos outros sintomas que são menos comuns, e daí a gente ainda não tem uma investigação específica para eles, mas por conta disso a gente resolveu orientar da pessoa referir novamente à página do PAC referente a cada um deles, né? Uma coisa que eu queria falar, que não sei se eu coloquei, em relação à dispneia, que a gente está procurando discutir com o pessoal da fisioterapia para avaliar encaminhamentos para ou para ambulatório, a gente não definiu ainda como vai ser, mas para as pessoas que têm maior indicação, que teriam maior benefício de fisioterapia respiratória. Então, seriam primariamente pelos estudos que a gente viu pessoas que estiveram internadas, né, ou que têm várias comorbidades. Só para concluir, né, existem alguns pacientes, esses sintomas que são sintomas menos comuns, mas que podem acontecer e que são bastante importantes da gente diferenciar, se não são uma urgência, né, entra inclusive dificuldade de memória e confusão mental. O paciente pode falar que está com dificuldade de tomar decisões, dificuldade de se lembrar das coisas, dificuldade de se localizar. Existem relatos, inclusive, de alterações e alucinações. E quando isso acontece, é bastante importante a gente separar o que está sendo agudo, o que está sendo crônico, o que realmente pode ser uma alteração devido ao Covid prolongado, o que não é realmente um evento protrombótico que a gente tem que avaliar, tem que investigar mais nesse sentido, ou mesmo encaminhar o paciente para atenção terciária para fazer essa investigação, sempre com o pensamento de que a gente vai referenciar e a gente vai avaliar como qualquer outro paciente que estivesse na nossa frente com dificuldade de memória ou confusão mental. A gente vai excluir a gravidade disso, a gente vai excluir a cronicidade disso e, na sequência, fazer a investigação realmente. Existem alguns estudos que já falam que, para dificuldade de memória, desde o início, mesmo no Covid agudo, pacientes principalmente internados, isolados por muito tempo, sem contatos com outras pessoas, o fato de ficar em ambientes mais silenciosos, tentar se distanciar de notícias negativas, tentando usar ferramentas de suporte, calendário, sudoku, palavras cruzadas, isso por si só pode estimular realmente o retorno das atividades, né? Dá para envolver outros profissionais também, principalmente assistência social e os psicólogos,
quando a gente tiver dificuldade nesse sentido. Próximo. É um outro sintoma bastante comum e que pode acontecer tanto por conta do Covid, quanto por conta do isolamento, quanto por conta de internação prolongada. E a gente preferiu, neste momento, como não tem nada mais específico quanto à questão do Covid, realmente referenciar a questão do PAC na página de avaliação de estresse. Pode passar, Rô? Ju, você quer complementar? Quais são os outros sintomas que a gente tem que ficar de olho? Então, outros sintomas, né, seriam, por exemplo, a persistência de cefaleia ou tontura, alteração da apetite, olho vermelho. Algumas pessoas podem persistir com sintomas gastrointestinais também, ou então como se fosse uma síndrome de Sjögren, né, que é boca seca, olhos e narinas secos. Então, esses têm sido os que a gente viu relatados, né? Lembrando que ainda existem outros sintomas que podem não ter sido relatados, ou outros que não foram colocados, né? Alguns casos que têm aparecido como síndrome de Guillain-Barré ou encefalopatias até. Então, é importante a gente estar atento. Bom, pessoal, acho que inicialmente era isso que a gente tinha para apresentar. Tem mais uma pergunta aqui que fala da questão de que se a pessoa não tem um teste, digamos que você atendeu a pessoa e você não vai fazer o teste nela, ou o teste de RT-PCR não ficou pronto. Independente do teste, uma pessoa que é caso suspeito, ela deve ficar 10 dias de isolamento e depois avaliar se ela tem sintomas nas últimas 24 horas, que são febre, tosse ou espirros coriza, né? Seria basicamente isso. Mesmo que ela não tenha feito o teste, se ela tiver 10 dias de isolamento assintomática, nesse caso suspeito, ela é liberada, né? Porque é basicamente essa a orientação. Se a gente não tivesse o teste, se o teste não ficou pronto. Se ele vier negativo, beleza, ela passou 10 dias em isolamento, era negativo, mas estava liberado, liberou depois desses 10 dias. Se ele vier detectável, ela já passou os 10 dias, já passou as 24 horas sem febre, sem tosse, sem coriza e também está liberado. Não sei se ficou mais claro aí essa questão. Numa das páginas do PAC, lá na 9, fala para orientar o paciente a guardar o teste, porque a gente está testando, né, os pacientes. Pode ser que aconteça de atrasar o teste, como a gente comentou, que nem sempre depende do LAMUF, depende mais do LACEN, a liberação desse teste, né? Mais ou menos isso. Gente, a princípio é isso que a gente tinha para hoje. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco mais aí na experiência, no conhecimento de vocês aí, para atender as pessoas com suspeita e casos confirmados de Covid.